A Rádio Itaenga FM apresenta o seu programa Noticiário da Tarde, Itaenga Notícias, segunda edição, a sua revista de informações na hora do almoço. Fique bem informado do que acontece no estado de Pernambuco, no Brasil, no mundo, notícias da política, polícia, esportes, cultura, entrevistas e tudo o que interessa a você, ouvinte 98,5. Júlio Filho, informando você agora. Boa tarde, minha Itaenga, boa tarde, meu Pernambuco, Brasil. Chegamos nesta quinta-feira, hoje é dia 16 de março de 2023. Temperatura quentinha, viu, minha gente? Quem está aí, de fato, enfrentando esse sol quente, esse calor, né, muito grande, já sabe o que eu estou falando, né? Realmente a temperatura está cada vez mais quente porque estamos a vivenciar o verão. Eu acho que é um dos mais quentes verões de todos os tempos. Mas vamos seguindo com fé em Deus e pé na estrada. Hoje é dia de Minuto Saúde e hoje vamos conversar com o nosso querido amigo Josinaldo Gomes, né? Já foi secretário de Assistência Social, hoje coordena o CAPS aqui em Lagoa do Itaenga. E ele vem falar, né, das questões aí que envolvem o CAPS, Flor da Pedra, que é uma instituição municipal que trata da saúde mental dos itaenguenses, que tem a sua grande importância na sociedade. Boa tarde, Josinaldo, é sempre um prazer falar com você, que tem já carteirinha assinada nesse programa. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itaenga FM. E quero também mandar uma boa tarde para toda a equipe do CAPS que está lá atendendo a população. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Josinaldo, fala um pouquinho aí das atividades, né, do CAPS, né, o que realmente as pessoas procuram lá, como é a forma de atendimento ao público que ali, né, vai buscar os serviços do CAPS para a população, porque nós temos tantos órgãos, né, que lidam com o público em nosso município. Muitas vezes tem gente que, por mais incrível que pareça, não sabe da existência, por exemplo, do CAPS. Isso é um fato, Júlio, a gente tem identificado isso cada vez mais. É impressionante como muita gente ainda não tem conhecimento de que na nossa cidade existe um serviço público que atende pessoas com transtornos mentais. O CAPS, ele há muitos anos já existe aqui no nosso município e atualmente ele está localizado ali na rua Venâncio José Correia Lima, bem quase em frente à padaria Nossa Senhora de Fátima, né? Próximo também ao posto Santa Alice, que é conhecido como posto de Veinho. E lá, Júlio, nós fazemos atendimentos a toda e qualquer pessoa, seja criança, seja adolescente, seja jovem, adulto, idoso, que esteja com sofrimento psiquiátrico. Essas pessoas, a gente atende esse público variado porque o nosso CAPS é um CAPS generalista, a gente chama ele assim, é o CAPS 1. E o CAPS 1 a gente atende pessoas com transtornos mentais graves, né, severos e persistentes, como a gente chama, e pessoas que são usuárias de álcool ou outras drogas. E quando é que as pessoas devem procurar o CAPS? E importante também a gente saber diferenciar o CAPS do ambulatório. Embora o ambulatório tenha psiquiatra, um médico psiquiatra, o CAPS também tem. O ambulatório tem psicólogos, o CAPS também tem, mas a atuação dos dois serviços é diferente. Porque o CAPS, a gente precisa ter a noção de que lá os atendimentos são direcionados para pessoas com transtornos graves. Que transtornos são esses? Uma esquizofrenia, um transtorno de pânico, uma depressão grave, de moderada a grave, um transtorno afetivo bipolar, transtornos de personalidades, pessoas que são usuárias de drogas, pessoas que são alcoolistas, né, que já são considerados alcoolistas crônicos.
E aí a gente precisa saber fazer essa diferenciação para que as pessoas saibam, no momento de necessidade, para onde elas devem seguir, né? Então o ambulatório ele faz um acompanhamento já dos casos mais leves, né, de leves a moderados. E no caso dos psicólogos, que a gente tem uma procura muito grande lá no CAPS de pessoas querendo fazer terapia, no CAPS a gente não faz essa modalidade de atendimento psicoterápico individual. As nossas atividades são em grupos e a gente até faz um atendimento individualizado, mas com os pacientes que estão dentro dessa categoria de transtornos graves e persistentes. A realidade dos itaenguenses que realmente precisam de atendimento especial para cuidar da saúde mental. Que realidade é essa, Josinaldo Gomes, existe em nosso município? Júlio, é uma realidade muito diversificada, tá? Porque cada caso é um caso. Veja, agora eu preciso saber o seguinte, você está se referindo à realidade em que contexto? Contexto social, a realidade da pessoa que tem um transtorno, a realidade enquanto crise. O conjunto todo, né? Pronto. Que perfil podemos dizer que existe aí em Lagoa de Itaenga, né? O número de pessoas tem sido um número gritante, um número preocupante, um número que realmente é de se preocupar, porque a saúde mental, muitas vezes, eu hoje só dou importância à minha saúde física, mas a mental fica sempre por último. Isso. Veja, em algumas campanhas que a gente faz todos os anos, a gente tem esse hábito de falar para as pessoas exatamente isso. As pessoas sentem uma dor no peito e correm para o médico para ver o que é. As pessoas sentem uma dor de cabeça constante e correm para o médico para falar que tem sentido dor de cabeça constante. A pessoa está com uma dor no braço, na perna, corre para o médico para saber o que é que está acontecendo. Mas o mesmo não acontece com pessoas que estão passando por algum sofrimento psíquico. Porque as pessoas ficam encarando sempre naquela perspectiva de deixa para depois, né? Ou algo que a gente escuta muito, isso é frescura. E aquilo que é psíquico não é frescura. Porque uma doença psíquica, ela também afeta o corpo, que são as doenças psicossomáticas que a gente conhece, né? Então tem um monte de gente aí com doenças no corpo de origem emocional, tá? A depressão, ela afeta totalmente o físico das pessoas, a parte física. Mas o número de pessoas aqui em Lagoa de Itaenga com transtorno mental, Júlio, é muito grande. Atualmente nós atendemos bastante pessoas lá no CAPS, cada uma, claro, numa realidade diferente, mas muitos prontuários abertos aqui no CAPS para lá de 1000. É óbvio que muitas dessas pessoas, né, desses prontuários, já estão inativos pelo fato de algumas pessoas já terem falecido, outras se mudaram daqui da cidade, mas o número ainda assim é um número muito alto, tá? Agora, são pessoas que cada uma, claro, com a realidade diferente, com especificidade, cada uma vivendo de uma maneira e cada uma também, quando a gente fala de realidade, não é porque a pessoa tem o mesmo transtorno da outra que foi originado da mesma maneira, que o transtorno foi disparado da mesma forma ou que elas vão apresentar a mesma situação, né? Por isso que eu estava perguntando a você, quando você fala de realidade, porque, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela tem uma realidade própria, tá? Ela vê coisas que eu e você não vê. Ela escuta coisas que eu e você não escuta, tá? E aí a gente não pode dizer que é uma mentira dela, porque a questão é que nós não estamos vendo, nós não estamos ouvindo, nós não estamos sentindo, mas ela está. Então a gente encara sim como uma realidade, porque é a realidade dela, da pessoa. Hoje estamos conversando com Josinaldo Gomes, que é psicólogo, coordenador do CAPS Flor da Pedra aqui de Lagoa de Itaenga.
Agora, Josinaldo, a gente tem acompanhado aí, infelizmente, pessoas que sofrem, né, de algum transtorno na sua vida, quer seja passageiro, né, quer seja permanente, principalmente quando nós ali lidamos com, muitas vezes, familiares, vizinhos, né, amigos, pessoas que estão ali pelas redes sociais exprimindo seus sentimentos. Quantas vezes você viu ali nos status que as pessoas têm ali o hábito de expressar sua dor, sua alegria nos status de redes sociais? Aí tem lá aquele sentimento, eu tô com uma dor tão profunda, um aperto tão grande no coração, né, que vem da mente, né, vem ali aquele sentimento que de alguma maneira está o isolando. E até sentimentos, né, que elas exprimem de querer tirar sua própria vida. E o nosso bate-papo hoje é quando realmente procurar, né, os profissionais do CAPS. E infelizmente essas pessoas que eu tenho aqui já mencionado, né, através que eles exprimem seus sentimentos nas redes sociais, infelizmente não tem procurado uma ajuda de um profissional. As redes sociais também acabou sendo, de uns tempos para cá, uma das maneiras utilizadas pelas pessoas para exprimirem as suas dores, né, e seus sentimentos. Em vez de procurar um psicólogo. Exato. Mas, Júlio, vamos lá. Quando é que as pessoas devem procurar o CAPS? Você fez essa pergunta e é muito interessante, que é justamente nosso tema hoje, para a gente conversar. É importante atentar àquilo que eu falei anteriormente, tá? Se a pessoa ela está tendo crises, que a gente chama de surtos psicóticos. E como é que se dá esses surtos? A pessoa ela passa a ouvir vozes, ela passa a ver pessoas, em alguns casos relatam que estão vendo pessoas mortas, alguns outros casos relatam que estão vendo monstros, que alguém está invadindo a sua casa, que tem alguém querendo entrar na sua casa, como a gente já teve relato de pacientes assim, e eles se armam, tá? Eles pegam uma faca, pegam um facão, pegam um machado, como casos que a gente já teve. Então, esses surtos, essas situações, é importante atentar para procurar o CAPS, tá? Em algumas outras situações, que são de curta duração, né? Por exemplo, alguém que está sentindo que está com uma crise de ansiedade leve, tá? Uma crise de ansiedade não vai ser algo suficiente para que a pessoa chegue no CAPS, mas que ela realmente procure uma ajuda profissional, de um profissional de psicologia. Se essa crise de ansiedade ela estiver de forma constante, se ela estiver avançando para uma síndrome do pânico, né, para um transtorno do pânico, aí sim é o momento de procurar um médico psiquiatra para que a parte medicamentosa ela passe a ser administrada, né? Mas o CAPS, a primeira coisa que a gente precisa identificar e falar aqui hoje constantemente é que quem é que tem perfil para o CAPS? Todas as pessoas que estão com algum transtorno grave e persistente. Por que persistente? Porque no transtorno mental, uma pessoa com transtorno mental não tem cura. Tá? Um transtorno mental não tem cura, tem tratamento. É uma doença crônica, a pessoa vai levar isso para o resto da vida com tratamento medicamentoso e com algumas outras mudanças no estilo de vida daquela pessoa. Uma mudança, por exemplo, pessoas geralmente são casos em que a pessoa vive num lar muito conturbado, conflitos familiares constantes, tá? Então isso requer uma mudança de postura da família inteira, porque a gente também precisa lembrar do conceito de saúde mental, do conceito de saúde dado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E a OMS fala que saúde é o bem-estar biopsicossocial. É o estado de bem-estar biopsicossocial, tá? Então eu preciso estar bem psicologicamente, biologicamente e socialmente para poder me considerar uma pessoa com saúde, uma pessoa saudável.
Mas a gente sabe que não é bem assim. Porque se a gente for considerar ao pé da letra esse conceito da OMS, a gente vai ver que não existe ninguém saudável. Tá? Só que, como você bem trouxe, algumas pessoas elas têm desabafado bastante nas redes sociais por causa de algum problema temporal. Um problema que aconteceu naquele momento e aquilo tem deixado ela muito para baixo, com a baixa autoestima, tem afetado o seu humor, mas que é algo passageiro. Tá? É importante a gente deixar... por aí também que entra a chamada bipolaridade? A bipolaridade, que é o que a gente chama de transtorno afetivo bipolar, ele já passa a ser um transtorno, realmente. Tá? É um dos casos em que a gente atende lá no CAPS, porque ele tem duas fases, que é a maníaca e a depressiva. Tá? A maníaca é um pouco... A pessoa realmente ela fica um pouco de agitação psicomotora. Né? Ela já atendi paciente, inclusive, não aqui em Lagoa, mas já atendi paciente em outro CAPS que trabalhei, com o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, que era muitíssimo comparado a um esquizofrênico. Tá? Porque ela tinha alucinações, tá? Ela tinha alucinações visuais e auditivas, né? Mas por isso que muitas vezes se confundem. Mas é importante, Júlio, fazer a diferenciação do que é tristeza e do que é depressão, tá? Porque a tristeza ela é passageira. Eu sinto agora e ela passa. Eu só estou voltando um pouco ao que eu estava falando anteriormente, mas vou complementar a questão da bipolaridade que você falou. A depressão é realmente algo que ela vem e fica. Tá? A tristeza, um amigo meu pode falar algo que eu me senti triste, mas a tristeza em algum momento ela vai passar. A depressão ela fica de uma forma mais constante. Tá? Necessita de um cuidado maior, porque vai acabar limitando até o convívio social daquela pessoa. A pessoa ela vai parar de fazer atividades que antes era prazerosa para ela. Vai parar de frequentar uma igreja, vai parar de ir para a escola, vai parar de trabalhar. Muitas não têm desejo de se levantar da cama, não tomam banho, param de se alimentar. A depressão, nesse nível, é uma depressão grave. Tá? Mas com relação aos transtornos de humor, né, que está justamente o caso que você trouxe de bipolar, né, que é um transtorno de humor, a questão da bipolaridade é uma alteração, uma labilidade que a gente chama de alteração de humor de uma forma frequente. Hoje a pessoa está bem, mas daqui a 2, 3, 4, 5 dias ela está extremamente mal. Ou até daqui a alguns minutos. Só que veja, existe o transtorno bipolar, existe o borderline, que em alguns fatores que também chega a afetar o humor, diretamente o humor da pessoa, o transtorno borderline, e que é um transtorno limítrofe que a gente chama, né? A pessoa fica numa corda bamba, né? Meio que se equilibrando a todo momento. Tá? E o borderline, a frequência de alteração de humor é muito maior. Tá? No borderline, a alteração de humor é muito maior do que no bipolar. A alteração de humor, o tempo de alteração do bipolar para o borderline é um pouco mais demorada. Olha aí, minha gente, hoje estamos conversando sobre saúde mental, viu? Com esse que é profissional nessa área, não trazemos qualquer pessoa aqui. As pessoas que vêm aqui tratando de saúde são pessoas da área, são pessoas que atuam em Lagoa de Itaenga, que tem aí uma convivência, né, com pessoas que justamente lidam com esses tipos de doenças no seu dia a dia. Agora, Josinaldo, voltando ali ao CAPS Flor da Pedra, né? As pessoas que estão aqui ouvindo, os nossos ouvintes internautas, estão ouvindo e já entenderam a partir de que momento devemos procurar, né, o pessoal do CAPS. Mas o Dona Maria, seu Zé, de repente ele se sente nesse mar aí de emoções que foram tratadas aqui nesse programa, e ele disse: eu vou lá amanhã no CAPS. Mas ele deve ir só ou deve ir acompanhado? Como é que ele deve
procurar vocês? Ele ou ela? Nós não costumamos atender pessoas desacompanhadas, tá? Por que a gente não atende pessoas desacompanhadas? Primeiro porque provavelmente aquela pessoa chega lá. Por que eu também falo provavelmente? Porque a gente ainda não chegou a ver o caso da pessoa. Mas é necessário fazer uma triagem, Júlio. E com as técnicas. O primeiro atendimento, o primeiro acolhimento lá é uma triagem que é feita para escutar a demanda da pessoa. E aí as técnicas elas vão questionar uma série de coisas. E não dá para fazer isso com a pessoa que em algum momento vai chegar realmente alguém com um transtorno grave e que ela não vai dizer coisa com coisa. Ela tá numa crise... Desculpa. Ela tá numa crise psicótica, no surto psicótico, e ela vai estar fora da nossa realidade. Ela vai estar numa realidade própria. Então, muitas coisas que aquela pessoa vai falar vai estar desconexa. Tá? Ela pode, que a gente chama assim no modo grosseiro de falar, ela pode estar viajando, ela está em outro mundo. Então a informação que a gente precisa, aquela pessoa não vai ter condições de nos oferecer. Por isso que é interessante ir acompanhado de um familiar. Porque o familiar está todos os dias com aquela pessoa e vai saber dizer o que foi que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, se aconteceu algum evento antes da pessoa esboçar todos os sintomas. E não somente no atendimento da triagem, nessa triagem é importante que a pessoa esteja acompanhada, mas em qualquer consulta médica também a gente pede que o paciente esteja acompanhado de um familiar. Porque o paciente entra na sala, o médico vai fazer perguntas, a pessoa nem todas vai saber responder ou vai responder de uma forma diferente. E também o médico ele vai prescrever medicamentos que aquela pessoa, quando sai da sala, já não sabe mais o que foi que o médico disse. Então é importante que tenha um familiar ou um responsável acompanhando aquela pessoa nas consultas, nas atividades mesmo diárias do CAPS. Tá? Não é que a pessoa precise estar lá todo dia, mas inicialmente, para início de tratamento, é importante que aquela pessoa tenha um apoio familiar. Nas atividades que a gente oferece também, como as festividades que a gente faz, as comemorações, a gente também convida a família para participar. A gente tem grupo de família, tem reunião com família que a gente aproveita para passar recados, mas também para ouvir demanda da família, do paciente, que não é fácil lidar com uma pessoa que tem transtorno. E a gente também dá esse suporte à família. E também para pegar a medicação. A gente não libera medicação para paciente. A gente libera medicação para o familiar. Que é até uma forma também de responsabilizar a família e fazer com que ela participe do processo de tratamento. Essas mesmas famílias que têm levado ali os seus parentes, que tornam-se pacientes para buscar esses tratamentos que vocês oferecem, elas têm se envolvido do início até o final desse tratamento, dessa terapia? Poucos. Chega lá, né? A responsabilidade de vocês do CAPS. Vocês que se virem. 2010, se não me falha a memória, foi em 2010 que foi aprovada a reforma psiquiátrica. Tá? E a reforma psiquiátrica se originou exatamente por causa disso. Porque, se você se lembra, Júlio, antigamente, as pessoas que tinham transtornos mentais, elas eram jogadas nos hospitais psiquiátricos e ficavam por lá. E não tinha prazo para volta, para retorno ao município de origem, né? E os familiares jogavam, esqueciam lá e deixavam, porque não queria que aquela pessoa era vista como um problema. Tá? Então, tá distante de mim, eu não estou me aperreando. E o que é que a reforma psiquiátrica fez? Esvaziou os hospitais psiquiátricos, tanto que nós tínhamos vários no Recife e hoje existe o Ulisses Pernambucano, que o pessoal chama de Tamarineira, né? Que é um hospital de referência, mas a grande maioria dos hospitais psiquiátricos foram fechados. E as pessoas que estavam lá retornaram para as suas cidades de origem. Ficaram alguns pacientes que o familiar, digamos, né? Um exemplo, fulano de tal era da cidade de Carpina e mandaram lá para o Ulisses, mas a família que morava em Carpina se mudou para outra cidade e esqueceu.
Então, quando chegou no Ulisses, a referência da cidade que lá o pessoal tinha era de Carpina. Mas quando eles procuram aquela família de Carpina, já não encontram mais. Então, o familiar também nunca mais foi em busca do paciente que deixou lá no hospital. Então, o que é que aconteceu com muitas pessoas? Elas acabaram sendo levadas para residências terapêuticas, né? Elas foram juntadas com outras pessoas numa residência que a gente chama de residência terapêutica, porque são localidades, né, locais em que convivem diversos pacientes que são cuidados pela prefeitura das cidades, de algumas cidades, porque são poucas residências terapêuticas que tem no estado, né? Então a cidade montou uma casa ou diversas casas e que nessas casas tem pessoas, funcionários que cuidam do dia a dia desses pacientes. Então é por isso que a reforma psiquiátrica veio à existência, para trazer de volta esses pacientes para o convívio familiar e social, e foi muito positivo porque a gente viu uma grande diferença, um grande reflexo positivo na vida dos pacientes com relação à melhora deles, a partir de uma reinserção social que foi feita. Mas vocês têm buscado aquela chamada busca ativa desses parentes que buscaram ali, apresentaram os seus parentes doentes, mas depois largaram eles lá e não quiseram mais papo. A gente faz constantemente buscas, né, pela família, mas é uma busca diferenciada. Como assim diferenciada? É que a gente precisa do familiar acompanhando na consulta, como eu disse, acompanhando numa triagem, acompanhando numa readmissão, o familiar indo buscar medicação. E em alguns casos, os familiares eles não têm esse comportamento, né? E aí a gente fica no pé, cobrando, e a gente acaba assim tomando algumas medidas a gente precisa tomar algumas medidas um pouco mais sérias para que a pessoa realmente ela comece a se interessar pela vida daquela pessoa, daquele paciente. Por exemplo, a gente passou um período, Júlio, em que começaram a aparecer alguns pacientes tendo crises. Aí a gente começou a estranhar. Mas quando a gente foi ver, eram pacientes que a gente não tinha um acompanhamento familiar. Tá? A família não costumava acompanhar aquele paciente nas consultas, nas atividades diárias do CAPS. Mas também, quando a gente foi buscar informação mais a fundo, a gente viu que o familiar muitas vezes ia no CAPS, pegava a medicação, mas chegava em casa, era o paciente e a medicação. O paciente se virasse, porque a medicação não era dada pela família na hora certa ou a medicação certa. E aí o que é que acontecia? Ou o paciente não tomava, ou o paciente tomava numa quantidade diferente que foi prescrita pelo médico. E aí a gente estava tendo pacientes tendo crises, né, por causa disso. Mas aí a gente faz esse trabalho, a gente nas reuniões de família a gente procura reforçar, né, mas graças a Deus também a gente vem ganhando força com relação a isso, né? A gente vem ganhando adesões de familiares, eles têm se preocupado mais, muitos familiares passaram a se preocupar, mas também quando viram que a gente estava se disponibilizando a estar ajudando eles nesse processo de convivência com aquela pessoa para melhorar a qualidade de vida de todos, né? Josinaldo Gomes, o CAPS tem ali uma relação com a saúde de Lagoa do Itaenga, também tem ali a parceria, eu acho, da Secretaria de Assistência Social, né? Eu estou tocando nesse assunto aqui, que eu quero chamar a atenção para aquelas pessoas que precisam também de tratamento, que a gente tocou bem nesse assunto aqui nesse programa, mas não tem família. Moram sós, não estão jogados ali nas ruas da cidade, pondo em risco a vida deles e também a vida das pessoas que passam por eles, né? Porque isso é uma questão de saúde pública. E certamente a secretária Flávia Spinelli, Marli Barbosa está acompanhando esse programa. Eu gostaria que isso aqui fosse uma sugestão, né? Será que não é hora já do nosso município criar, por exemplo, um centro de acolhimento a essas pessoas que estão ali abandonadas, não tem parente nenhum com eles e sofrem justamente de problemas mentais, precisam da assistência do próprio município?
Olha, Júlio, Vocês têm se atentado a essa realidade? Sim, falando da primeira situação, né, que você disse que o CAPS o CAPS ele é um serviço de saúde, mas realmente a gente não trabalha só, né? O CAPS é um serviço de responsabilidade da Secretaria de Saúde, mas a gente sempre trabalha em parceria com outras instituições, com outros organismos, com outros serviços, e a assistência social é um desses braços, né, que o CAPS trabalha. Por exemplo, a gente já fez diversas atuações aqui no município com a parceria da equipe do CREAS. A gente tem uma comunicação constante com a equipe do CREAS, porque geralmente são pessoas, como eu falei para você, são pessoas que passam por algum tipo de violação de direito. Quando elas são abandonadas pelo familiar, quando elas são negligenciadas pelo familiar, isso é uma violação de direito e a gente encaminha justamente o caso para o CREAS, né? A gente dialoga, a gente faz estudo de caso, faz atividade conjuntamente, como alguns casos de pacientes que estavam justamente em situação de rua, e a gente fez uma atuação conjunta, como alguns outros casos, né? De alguns outros pacientes. A gente trabalha conjuntamente com o CRAS quando a gente vê que o paciente está passando por uma situação de vulnerabilidade social e até pessoal. A gente faz um encaminhamento para o CRAS para que essa pessoa ela seja inserida no Programa Municipal de Benefícios Eventuais. E, Júlio, com relação à casa que você falou, veja, é um risco, tá? E eu vou justificar por que é um risco a criação dessa casa. É uma alternativa, porém, o que acontece? Muita gente pode ter a compreensão de que ali naquela casa vai funcionar como um hospital psiquiátrico, ou como eu acabei de falar um tempo atrás, como uma residência terapêutica, tá? A atuação nossa, quando a gente identifica uma pessoa que está em situação de rua, mas com esse perfil quando a gente identifica que a pessoa tem um perfil de paciente com transtorno mental, a gente aciona a equipe do CREAS e faz esse trabalho conjuntamente, mas primeiro a gente procura a família, tá? Porque são pessoas que têm família, mas a família acabou desprezando e a pessoa foi parar na rua, tá? Em alguns casos, claro, eu não vou generalizar. E foi exatamente isso que há um tempo atrás a gente identificou aqui na nossa cidade. Tinha uma pessoa que era morador de rua, não era daqui de Lagotaenga, era de um outro município aqui, um município vizinho. Nós identificamos quem era este homem, esse senhor, e a equipe do CREAS foi atrás dos familiares, mas os familiares não quiseram. Tá? Os familiares realmente não quiseram se responsabilizar por ele. E inclusive até o serviço público da assistência social desse outro município não ajudou em nada, em absolutamente nada. Porque a partir do momento que, digamos, a equipe aqui em Lagotaenga identificou que uma pessoa é do município A, então a gente também entra em contato com o serviço de assistência social daquele município, informando que no nosso município tem uma pessoa em situação de rua que é deles. E que eles nos ajudem a identificar familiar, e se não identificar, a gente precisa devolver aquela pessoa para aquele município dele, de origem. E a assistência social de lá é que vai precisar dar o mínimo necessário para aquela pessoa. Então, o serviço social dessa cidade, que eu não vou citar aqui, mas é uma cidade vizinha, o serviço social de lá não ajudou em absolutamente nada. Nada. E colocaram N dificuldades e ficou por isso mesmo, né? Até que esse homem foi levado ao Ulisses Pernambucano pela equipe daqui, de Lagotaenga. A Guarda Municipal também ajudou muito e tem nos ajudado muito. E quando chegou lá, acabou identificando que ele já teve mais de 30 passagens por lá. Tá? E aí essa casa, Júlio, seria para questões de curta permanência. Poderia até vir a ter, né? Eu não posso dizer que vai ter porque eu não tenho poder para isso, né? Mas se porventura viesse a existir uma casa aqui na cidade para colocar essas pessoas que são identificadas em situação de rua, o interessante é que seja uma passagem curta,
só uma noite de dormida, 2 dias, tá? Para ela receber alimentação, tomar um banho, ter onde dormir, mas até identificar a família daquela pessoa para tomar conta. Tá aí a sugestão, viu, Marli e Flávio Spinelli e demais órgãos do nosso município. O Josinaldo explicou aqui dentro do seu conhecimento, mas o nosso bate-papo, Josinaldo, fica aqui já encerrado. O que eu não perguntei, né? Fique à vontade para acrescentar. Foi muito bom esse nosso reencontro para falar desse assunto que você domina muito bem. Então, eu quero reforçar, Júlio, para as pessoas que o CAPS é um serviço de porta aberta. Fica localizado onde mesmo? Está localizado na rua Venâncio José Correia Lima, que é ali, que a gente chama como bairro do Moinho, né? Fica perto do posto Santa Alice, fica quase em frente à padaria de Janildo, que é a padaria Nossa Senhora de Fátima. Fica em frente à casa de Joana Dark, né, que vende plantas. O CAPS funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas, tá? Funcionamos com grupos terapêuticos. Nós temos uma equipe multidisciplinar formada por médico, psiquiatra, 2 psicólogas, que é a Daiane e Danúbia, temos a assistente social Tatiane, temos a enfermeira Luciana. Eu estou na gerência do CAPS no momento. Temos também Dalva, temos Juliana, que está na parte de serviços gerais, Andréia e Ezequias, que está na recepção, né, dando esse apoio, e Pelé na vigilância. Mas quem sentir necessidade de procurar o CAPS, de levar alguém, leve, né? Vá acompanhando essa pessoa, não deixe que a pessoa vá só, e vá munido de identidade, de CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e número de telefone. Eu digo número de telefone porque muita gente não sabe de mente, e é bom levar anotadinho, né? Então, identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Qualquer situação, né, a gente está lá disponível para fazer esse acolhimento. E deixa eu ver rapidinho aqui, Júlio, se eu acerto aqui, se eu tenho o número do CAPS. Tenho, sim. Um canal de atendimento, né? Porque muitas vezes as pessoas de início não querem ir lá pessoalmente, quer saber de mais coisas, liga, tem aí o WhatsApp, tem outras redes sociais, né? Mas fique à vontade. Então o nosso número é o 99978 8377. Repita. 99978 8377. Esse número você pode falar com a gente, pode ligar ou falar no WhatsApp. Coloque sua dúvida lá que a gente também responde. Muito obrigado, Josinaldo. Sucesso sempre para você. E lembre-se, eu sou um admirador seu. Você Valeu. É uma pessoa de primeiríssima qualidade. A saúde de Lagoa de Itaenga só tem a ganhar com você aí à frente do CAPS. Eu que agradeço, Júlio, pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e a Rádio Itaenga FM por essa oportunidade que tem nos concedido de vir aqui trazer informações para as pessoas. Esse foi o nosso Minuto Saúde desta quinta-feira. Vamos aqui ao bloco de apoio cultural. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Atenção, amiga dona de